Bem-vindo! Antes de começar a nossa missão 1, vamos preparar a sua forja. Neste vídeo, você vai instalar ou atualizar o Git no macOS, validar que ele está funcionando no terminal e configurar o básico para seus commits. Com essa base pronta, você evita problemas técnicos e foca no que importa, versionar e colaborar. Vamos começar com um pré-check rápido. Antes de começar a missão, precisamos garantir que sua forja está pronta, Git instalado ou atualizado, funcionando no terminal e com nome e e-mail configurados. Eu vou demonstrar no macOS. Se você usa Windows ou Linux, o raciocínio é o mesmo, só muda o método de instalação. Vamos começar pelo passo mais simples, descobrir se você já tem Git instalado. Antes de rodar qualquer comando, eu preparo o ambiente para ficar legível. Vou aumentar o zoom do terminal e deixar o site oficial do Git aberto para comparar a versão mais recente. Isso evita erro bobo e facilita você repetir exatamente os passos. Beleza, aqui no terminal eu já rodei o git/version e o resultado está bem claro. Eu estou com a versão 2.50.1. E repare que aparece como Apple Git, ou seja, é o Git fornecido pelo macOS. Agora, no site oficial do Git, eu olho a seção de instalação e procuro o campo Latest Version. O que eu faço é simples. Eu comparo o número do meu terminal, 2.50.1, com o número que o site mostra como mais recente. Se o site estiver em uma versão maior, eu atualizo, porque isso evita diferença de comportamento e garante que você vai acompanhar o curso com a mesma base. Se a versão for a mesma ou muito próxima, eu sigo direto para a próxima etapa, validar o caminho do Git e configurar nome e e-mail. Agora, vamos pela rota principal no macOS, que é a mais simples para a maioria dos alunos, as Xcode Command Line Tools. No terminal, digite exatamente este comando, xcode select --install. Isso abre o instalador oficial da Apple e instala junto as ferramentas de linha de comando, e com elas, o Git. Quando terminar, a gente volta para o terminal e faz o nosso teste de controle de qualidade com git-version para confirmar que está tudo certo. Se você prefere uma atualização mais fácil e frequente, existe uma rota opcional, o Homebrew. Agora, a rota opcional, Homebrew. Essa é a melhor escolha se você já usa o Brew, porque facilita manter o Git atualizado com comandos curtos. Primeiro, eu verifico se o Brew existe com brew-v version. Se existir, eu instalo ou atualizo o Git assim, brew install git. Depois, eu atualizo a base do Brew com brew update e, por fim, faço a atualização do Git com brew upgrade git. E aqui vai um cuidado importante. Evite duplicidade. Escolha uma rota principal no macOS, Xcode ou Brew, para não cair no problema de ter mais de um Git instalado e ficar confuso sobre qual versão está sendo usada. Com a rota escolhida e o Git instalado, agora vamos validar a versão e o caminho do Git no sistema. Quando você tenta atualizar o Git no macOS pelo caminho do sistema, Xcode Command Line Tools ou Software Update, a atualização nem sempre acontece imediatamente, porque ela depende dos pacotes e do ciclo de releases da Apple. Então você pode continuar com Apple Git um pouco atrás do que aparece como versão mais recente no site oficial. Já pelo Homebrew, o resultado é o oposto. Ele instala e mantém um Git próprio, mais novo, mas isso cria uma segunda instalação em paralelo. Se o seu path continuar priorizando /user, /bin, /git, o terminal segue usando por padrão o Git da Apple, e você precisa executar passos adicionais, verificar type-a git, ajustar path ou chamar o caminho completo para tornar o Git do Brew o ativo, o que confunde quem só quer atualizar e não entende que acabou de ficar com 2 Gits no mesmo ambiente. Para atualizar pelo Homebrew e manter como única instalação, o caminho realista é instalar o Git via Brew, Brew Update, mais Brew Install Git ou Brew Upgrade Git e garantir que o shell sempre priorize opt/homebrew/bin no path.
Por exemplo, adicionando eval brew shell env no ZSRC e recarregando o terminal, de modo que o witgit passe a apontar para opt/homebrew/bin/git e git-version mostre a versão do brew. Remover a instalação da Apple não é possível, nem recomendado, porque o git em opt/usr/bin/git faz parte do sistema e das Command Line Tools. Você não deve apagar nada em opt/usr/bin. O que você faz na prática é desativar o uso padrão do Apple Git ao priorizar o Git do Homebrew no path, ficando com o Brew como único ativo no seu dia a dia, mesmo que o Apple Git continue existindo no macOS. Bem-vindo! Como eu já tenho o Git instalado no macOS, agora eu vou usar o Homebrew para manter o Git sempre atualizado e garantir que a versão do Brew seja a versão ativa no meu terminal. Primeiro, eu confirmo se o Homebrew existe rodando brew version. Se aparecer a versão do Brew, está tudo certo para seguir. Em seguida, eu atualizo o Homebrew com o Brew Update para atualizar as fórmulas e repositórios. Se ele disser Already Up to Date, ótimo, a base já está atualizada. Agora eu verifico se o Git do Brew está instalado com Brew List Versions Git. Se ele listar uma versão, então o Git já está instalado pelo Brew. Depois eu rodo Brew Upgrade Git para atualizar o Git. Se ele disser que já está na versão mais recente, perfeito. A partir daqui vem a parte mais importante, confirmar qual Git o terminal está usando. Eu executo witgit e depois git version. Se o witgit apontar para usr, bin, git e a versão mostrar Apple Git, isso significa que o macOS ainda está usando o Git do sistema, mesmo com o Git do Brew instalado. Para enxergar todas as opções e comprovar isso, eu rodo type-a git, que lista todos os Gits encontrados no path. Se eu quiser que o Git do Brew vire o padrão, eu ajusto o ambiente adicionando o brew shell env no meu .zshrc e recarrego com source till zshrc. Por fim, eu repito witgit e git version e confirmo que agora o caminho é opt homebrew bin git e a versão é a instalada pelo Brew. Com isso, eu não removo o Git da Apple porque ele faz parte do sistema, mas eu deixo o Git do Homebrew como o Git padrão do meu terminal. Agora sim a forja está pronta e a gente pode seguir para a missão 1 com a ferramenta certa ativa. Antes de eu sair configurando qualquer coisa no Git, eu sempre faço um pré-check rápido para ver se já existe uma identidade global configurada. Isso evita sobrescrever configurações antigas sem querer e ajuda a entender se o Git já sabe quem eu sou na hora de fazer commits. Eu vou rodar 3 comandos. Primeiro, eu consulto o user.name, depois o user.email e, por fim, eu listo todas as configurações globais com git config --global--list. Se nome e e-mail já aparecerem, ótimo, significa que já existe configuração global ativa. Se algum deles vier vazio, aí sim eu sei exatamente o que precisa ser definido. E se eu quiser um diagnóstico mais avançado, eu posso usar git config --list -show origin para enxergar de qual arquivo cada configuração está vindo. Agora sim, vamos para a configuração mínima obrigatória para o Git funcionar do jeito certo, em qualquer projeto, a identidade de commits. O Git registra a autoria em cada commit, então ele precisa saber qual é o seu nome e qual é o seu e-mail. Eu vou configurar isso de forma global, para valer em todos os repositórios desta máquina. Primeiro eu defino o user.name, usando o nome que eu quero que apareça no histórico. Depois, eu defino o user.email, e a recomendação é usar o mesmo e-mail que você utiliza no GitHub, porque isso ajuda a conectar corretamente sua autoria na plataforma. Em seguida, eu confirmo com git config //global/list, para garantir que os dois valores foram gravados. A partir daqui, qualquer commit que eu fizer já vai sair com a autoria correta. Por fim, tem uma configuração opcional, mas muito recomendada. Definir o nome padrão da branch inicial como main. Por padrão, quando você cria um repositório novo, o Git precisa escolher um nome para a primeira branch.
Para padronizar e evitar diferença entre máquinas e projetos, eu configuro isso globalmente com git config-global init.defaultBranch main. Depois eu confirmo a configuração consultando o valor com git config-global init.defaultBranch main. Com isso, todo repositório novo que eu inicializar daqui para frente já começa com a branch main, alinhado com o padrão mais comum em projetos modernos e com o fluxo de trabalho que a gente vai usar nas missões do curso. Agora que o Git está instalado e atualizado, eu vou confirmar a configuração mínima antes de começar a missão 1. Primeiro, eu verifico qual nome está configurado globalmente. No terminal, eu executo git config --global user.name e ele retorna o nome que vai assinar meus commits. Em seguida, eu confiro o e-mail com git config --global user.email. Esse e-mail é o que aparece como autor das mudanças e é recomendado que seja o mesmo que você usa no GitHub, para tudo ficar consistente. Na sequência, eu listo as configurações globais com git config --global list. Aqui, dependendo do seu terminal, essa listagem pode abrir no Pager e aparecer um end no final. Se isso acontecer, é só pressionar Q para fechar e voltar ao prompt normal do terminal. Se eu quiser um diagnóstico mais completo, eu uso git config --list --show origin. Esse comando mostra, além das configurações, de qual arquivo cada configuração está vindo. É ótimo quando você quer entender se algo está vindo do global, do sistema ou de outro lugar. E, novamente, se abrir o end, eu pressiono Q para sair. Agora, eu vou checar qual é o nome padrão da branch inicial, com git config --global init.defaultBranch. Se não aparecer nada, significa que o Git vai usar o padrão dele, então eu defino explicitamente como main com git config --global init.defaultBranch main. E por fim, eu confirmo que a configuração foi aplicada rodando de novo git config --global init.defaultBranch. Se retornar main, está pronto. A identidade está definida, eu sei de onde vêm as configurações e todos os novos repositórios já vão começar com a branch principal padronizada como main. Beleza, eu já fiz a conferência das configurações do Git aqui na minha máquina. Primeiro, eu verifiquei se já existiam user.name e user.email configurados globalmente, e como os dados estavam corretos, eu mantive exatamente como estavam. O único ajuste que eu precisei aplicar foi padronizar o nome da branch inicial para main, usando o comando git config --global init.defaultBranch main. A partir daqui, sempre que eu criar um repositório novo, ele já começa com o main por padrão. Agora um recado importante. Se você rodar esses comandos e não aparecer nome e e-mail, ou se aparecerem errados, você precisa registrar os seus dados antes de seguir, porque isso impacta diretamente a autoria dos commits. Com isso pronto, a configuração mínima está feita e o ambiente já está alinhado para seguir com a missão. Fechando essa etapa, eu faço um checklist rápido para garantir que a nossa forja está realmente pronta. Primeiro, eu confirmo que o Git está funcionando e responde com uma versão usando git/version. Depois, eu verifico de onde ele está sendo executado com which git, para ter certeza do caminho. Em seguida, eu abro a ajuda do Git com git/help, só para validar que tudo está respondendo corretamente. E aqui, atenção, para sair da tela de ajuda e voltar ao terminal, é só pressionar a tecla Q. Agora, eu confiro se a identidade para commits está configurada git/global user.name e git/global user.email precisam retornar valores. Se não retornarem, você deve configurar, porque sem isso seus commits podem falhar ou ficar sem autoria correta. Por fim, se você quiser padronizar desde já, eu recomendo definir a branch inicial como main com git/global init.defaultBranch main. Com esse checklist concluído, está tudo pronto.
ambiente validado, identidade configurada e você pode seguir com segurança para a missão.